Olá, colegas contadores. Neste vídeo de hoje eu vou mostrar para você os 3 pilares que farão vocês terem sucesso no processo de entrevista de emprego e lhe ajudar a conseguir a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Perfeito? Meu nome é Frederico Silva, eu sou contador, tenho mais de 20 anos de experiência em empresas de diversos segmentos, sou professor de contabilidade e sou especialista em orientação profissional para a recolocação de contadores no mercado de trabalho. Bom, como eu disse, os 3 pilares importantes que ajudarão você a conseguir a sua vaga são os que nós vamos falar agora. Primeiro pilar, currículo matador. Por que eu digo currículo matador? Primeiro, o que é um currículo? Um currículo é o nosso portfólio escrito, onde colocamos algumas informações pessoais, informações profissionais e informações sociais que levam o recrutador a nos chamar para o processo de entrevista e daí começarmos toda a escala aí até conseguirmos o nosso emprego. E eu costumo dizer currículo matador, por quê? Porque o nosso currículo, ele precisa ser efetivamente um currículo que vá nos garantir aquela vaga de emprego, que vá ser bastante atrativo para o recrutador. E vou contar para vocês, em algumas pesquisas de mercados, dizem que o recrutador ele leva até 30 segundos para conseguir, através do currículo, o candidato ideal para a vaga. Então, realmente por isso nós precisamos ter um currículo matador. Nesse vídeo, vamos tratar o primeiro pilar. Vamos tratar o segundo pilar, entrevista vencedora. Por que eu destaco esse pilar, entrevista vencedora, como um pilar bastante importante? Pense bem, a partir do momento que nós temos um currículo matador, ou seja, que nós somos chamados para a entrevista, na entrevista é o momento em que nós precisamos ser vencedores. Precisamos destacar e informar de forma oral para o entrevistador tudo aquilo que nós colocamos no nosso currículo e convencer e mostrar a ele que nós realmente somos o candidato ideal para a vaga. No terceiro pilar, nós vamos falar sobre atualização contábil. Um pilar importante tanto como os outros, porque neste pilar é onde nós tratamos a nossa parte técnica, pela qual nós vamos sim fazer uma entrevista técnica posterior às outras etapas com o requisitante da vaga, seja o supervisor contábil, o gerente contábil, o diretor contábil. E nesse pilar é o pilar pelo qual nós vamos precisar mostrar tecnicamente que nós dominamos a matéria, nós dominamos a contabilidade e sim nós podemos fazer parte, com certeza, da empresa. Então, resumindo, pilares de sucesso para o contador. Eu destaco os 3 principais e importantes pilares para o contador ter sucesso na entrevista e para conseguir a sua vaga de emprego no mercado. Currículo matador, entrevista vencedora e atualização contábil. Perfeito? Bom, vamos começar falando sobre o nosso currículo matador. Pois bem, o currículo matador, como eu disse, é aquele que realmente não vai deixar chance para o recrutador e vai falá-lo, olha, esta vaga é minha, eu que tenho que ser contratado porque eu tenho todo o perfil, todo o comportamento e toda a aderência para a vaga. E isso eu consegui colocar de forma objetiva e clara e no currículo. E antes que eu me esqueça, o currículo ele precisa ser bem elaborado, bem escrito, ser um currículo clean, limpo, para não cansar a leitura do recrutador, e eu recomendo que seja no máximo 3 páginas. Tá? Recentemente eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me falou o seguinte: poxa, Frederico, eu enviei um currículo, meu currículo tinha 5 páginas, eu escrevi um monte de coisa, o recrutador falou comigo que o currículo foi cansativo. Realmente, né, o currículo precisa ser objetivamente clean, limpo e tranquilo e passar realmente a mensagem para o recrutador. Bom, eu costumo dizer gancho ou dicas, então eu coloco gancho ou dicas.
E os ganchos ou as dicas que eu deixo para o primeiro pilar, que é o currículo matador, são os seguintes. Resumo executivo. Sabe ali, logo abaixo, que você coloca lá o cabeçalho, nome, endereço, coloca uma foto. E quando, uma dica, quando nós formos colocar uma foto, coloca uma foto bem vestida, uma foto bem elegante, né? Para já ter aquela simpatia, aquela empatia logo de cara com o recrutador. Sabe uma dica, tá? Logo ali abaixo a gente tem o chamado resumo executivo, ou os objetivos, ou eu costumo dizer como gancho dica, cartão de visitas. Né? O que é um cartão de visitas? O próprio nome já fala. É um cartão pelo qual eu apresento o que eu sou, o meu nome e as minhas características para a pessoa, para ela me convidar para visitá-la. O que nós estamos buscando com isso? Ser convidados para trabalhar naquela empresa. Então, neste ponto, gancho ou dicas, eu destaco o cartão de visitas. E o que eu falo ali nesse ponto? O que a gente precisa colocar para que o entrevistador, naquele breve intervalo de tempo, aqueles 30 segundos, 40 segundos, ele bater o olho, ler e falar: essa é uma boa pessoa, é uma pessoa que me agrada por o que está escrito e eu vou chamá-la para o processo de seleção como um todo, entrevista comportamental, técnica, com diretoria, provas, etc, etc, etc. E qual que é a dica que eu dou aqui nesse cartão de visita? Eu falo que nós devemos colocar a nossa profissão, nosso tempo de experiência de mercado, as empresas pelas quais nós já trabalhamos, os ramos das empresas, as áreas pelas quais nós já trabalhamos e alguns principais projetos realizados de ênfase com relevância para destacar nesse cartão de visita. Por exemplo, eu colocaria da seguinte forma: sou contador com mais de 20 anos de experiência em empresas dos segmentos construção civil, combustíveis, tecnologia, transportes, tendo atuado nas áreas financeiras, contas a pagar, controladoria, estoque, a própria contabilidade, né, na área de conciliação, e colocaria também profissional com um perfil bem responsável, um perfil bem desenvolvido para a empresa, tendo desenvolvido ações pertinentes, por exemplo, com projetos com alguns resultados, né, economias, etc, etc. Mas vamos tentar colocar ali um resumo executivo bem clean, bem tranquilo, mas que consiga passar para o recrutador ali, de cara, naquele primeiro momento, aquela leitura. E aí, um outro destaque que eu posso colocar também, aqui como gancho, é a primeira impressão. Primeira impressão. A primeira impressão é que fica, ou seja, a hora que ele bate o olho, ele viu aquilo ali, ficou aquela primeira impressão, e ele fala: opa, essa pessoa eu posso selecionar, esse currículo eu vou selecionar. Um outro ponto que eu destaco dentro do pilar de currículo matador são as experiências profissionais, né? E aí eu coloquei como um gancho destacar bons resultados. Eu vou explicar por quê. Observem que na maioria dos currículos, quando a pessoa está lá escrevendo as experiências profissionais, na maioria, né, eles colocam um pontinho e escrevem conciliação bancária. Outro pontinho, demonstrações financeiras. Outro pontinho, fechamento de resultados. Outro ponto, conciliação de ativo imobilizado. Outro ponto, coloca confecção de DACOM, nem existe mais DACOM. Outro ponto. E olha que eu tenho analisado alguns currículos que eu enxergo isso, né? Outro ponto realização de DCTF. Outro ponto, realização de imposto de renda. Outro ponto, ECD PiscoFins. Então, pensa bem. Você está enviando um currículo para ser chamado para o processo de seleção. E você está fazendo um currículo matador. E quem é que está analisando o seu currículo? O recrutador. Correto? Você acha que o recrutador conhece de contabilidade? Você acha que o recrutador sabe o que é conciliação?
Não vou dizer que não possa conhecer. Alguns recrutadores são especialistas nisso e sim, de tanto entrevistar, de tanto pegar currículo, já passam a conhecer. Mas a grande maioria não conhece. Então, a hora que ele lê isso aqui, ele vai olhar e vai, entendi. E observe que ele teve um requerimento de área técnica, do supervisor contábil, do gerente contábil, etc. Então ele está lendo aquilo ali e está, entendi, olha, de 3 requerimentos essa pessoa tem 1, 2, 3 ou 4, etc, etc. Perfeito, a pessoa tem. Mas vamos pensar o seguinte, um monte de currículo vai ter esse requerimento. Um monte. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, perfeito? E aí, quando eu destaco bons resultados, e é o gancho, a dica que eu dou, é o seguinte, coloca ali, antes disso, um títulozinho, principais projetos e ações. E disserta ali esses principais projetos e ações, demonstrando os bons resultados que você levou para a empresa. Por exemplo, principais projetos e ações. Conciliação das realização ou encarregado ou responsável pela conciliação do grupo de tributos da companhia, do qual conseguimos economizar um valor de 5 milhões identificando tributos pagos indevidamente. Falamos em resultado, conseguimos identificar impostos pagos indevidamente, caixa, recupera o dinheiro, recupera o resultado, e aí, a hora que o entrevistador vê aquilo escrito, ele vai ver o quê? Bons resultados. Olha, eu garanto para você, isso aqui, ó, qualquer pessoa sabe ler. Dinheiro, resultado, qualquer pessoa sabe ler.